2004 foi o meu diagnóstico da esclerose múltipla. Perdi os movimentos das pernas. Esse foi o momento que a gente já levantou o banco do nosso carro para pegar moeda. Porque você vai encontrar na dificuldade aquilo que você precisava para ir para um próximo nível. Quando você vai fazer um negócio, empreender, isso é muito importante, que você tenha uma rede de apoio. Você pode conquistar o mundo, viajar o que for, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Pode Ir. Eu que vos falo sou o Taylor. Eu sou a Patrícia. Nós somos hoje os seus hosts. E hoje, olha, Patrícia, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem pessoas muito especiais aqui, um casal que, olha, eu gosto bastante da história deles. Aliás, eu gosto muito deles, né? E o interessante é que o nosso Pode Ir, gente, ele une o quê? Ele une fé, empreendedorismo e também transformação, é ou não é? É verdade, muito propósito também. Quem está conosco, Patrícia? Eu estou muito animada aqui de receber a Andrea, o Roger, eles são da Resolve Vistos, então tem um negócio e uma história muito surpreendente, muita superação nesse processo todo, e eu tenho certeza que vai te ajudar aí na etapa que você está. Amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Taylor e Patrícia. Obrigado, né, por esse convite, estar aqui com vocês. O Taylor já tinha falado, já faz um Já. tempo. A gente se encontrou essa semana. E deu certo, né? E deu. Que legal. Estamos aqui, muito obrigado. Obrigado mesmo, boa noite. E a gente agradece, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Isso aí. E contar um pouquinho da história de vocês, não é? Sim. Vai ser muito legal, não vai, gente? Com certeza. E é o objetivo, porque desde quando a gente começou aqui, normalmente a gente tinha muitas conversas ali na porta de casa, né? Às vezes a gente recebia alguém e a gente começava a conversar quando virar 2 da manhã e volta e meia alguém falava assim, nossa, eu tive uma aula aqui com vocês e não sei o quê. E aí a gente falou, olha, vamos transformar isso num podcast. Assim, mais pessoas vão ver as coisas que a gente conversa. Então, o que rolar aqui vai ser, assim, muita experiência, muito insight, né? E, principalmente, oportunizar para você que vai nos assistir histórias reais, histórias mais próximas. Eu, particularmente, gosto muito de podcast. Não sei vocês. A gente consome muito nos trajetos e tal. Então, nós temos já os nossos podcasts preferidos. Né? Que é o Mas Pode aí- Ir, é claro, né? Mas aí, pensando em tudo isso, e às vezes a história daquele mentor, daquele influenciador é tão distante, a gente pensou, poxa, que tal a gente trazer pessoas Reais. histórias Ah. mais próximas da gente, para outras pessoas sejam impactadas. E olha, o legal é que quem assiste normalmente fala, olha, aquela frase virou, assim, alguma coisa da minha mente, daí eu entendi o que eu tinha que fazer. Então, às legal, vezes, a gente vai falar um monte de coisas aqui, mas às vezes aquela frase é que vai fazer a diferença na vida de alguém. E é interessante que essa semana nós dois conversando, né? Quando eu convidei o Roger, né? E por tabela você, é claro, né? Eu falei, Roger, olha. Eu falei, mas como que é? Eu falei, cara, um podcast, assim, nós vamos fazer o que nós fizemos aquela madrugada lá em casa, nós dois da piscina, e a André e a Paty sentada na beira da piscina, a gente conversando até as quase Por aí. 3 horas da manhã, né? Sim, Verdade. Foi muito bom, né? muito bom, é muito bom. E o legal é que você vai conhecer pessoas que nós já conhecemos, né, Taylor? É verdade. Isso que eu acho legal, porque todos os que vieram até agora são pessoas que estiveram dentro da nossa jornada, dentro da nossa história, que já tivemos conversas aí na porta, no corredor, na piscina, na mesa. E ouvindo essas histórias, a gente pensou, não, essa história precisa chegar a mais pessoas. Então, o meu desejo é que a vida de vocês, a história de vocês, as coisas que vocês enfrentaram, realmente ajude alguém que nessa hora precisa ouvir uma frase dessa história Que vai toda. fazer a diferença na vida de alguém. Né? Exatamente. Paty, eu vou te chamar de Paty, tá? Você falou, eu sou Patrícia, mas eu vou te chamar de Paty. Paty, a Ficou Paty, muito- Todo mundo né? me chama de Paty. Ficou muito estranho te chamar de Patrícia. Eu testei uma vez. É, né? Mas não. Então, quando você falou, né, da oportunidade de levar a oportunidade para as pessoas de conhecerem histórias mais reais, né? Eu vejo sim mais reais, mas umas histórias que a gente consegue proporcionar que ela insista, que ela tem oportunidade, tem chance de fazer ainda, porque quando você vê essas histórias desses grandes personagens, empresários, né, pessoas que estão lá no palco, né, assim, a maioria deles
tem uns de sucesso recente, tudo, mas a maioria deles começou numa época que as oportunidades eram diferentes das oportunidades, a concorrência, né? Tudo, a pessoa começou fazendo isso, hoje ele é o gigante. E a velocidade também, né? Exato, né? Então, e é assim, eu já vi alguns de vocês, as histórias, né? Assim, então realmente são de histórias que... E o alcance de vocês, falei pro Terno, né? Que eu falei, cara, vocês estão no Brasil inteiro, vai para lá, vem para cá, né? Parabéns, show, isso. Então, o alcance que você tem com pessoas, comunidades, culturas, né? Nesse Brasilzão nosso é diferente, né? Cada região tem, Incrivelmente né? diferente. Então, levar isso, né? Chegar à história e que ela possa servir, assim, para alguém que está pensando em fazer alguma coisa que a gente fala que aconteceu com a gente, né? Que possa contribuir. Muito obrigado aí para Show, show. Legal. E você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, qual é o negócio deles? O negócio deles é muito bom. É um negócio... Gente, aqui, conta para mim, quem gosta de viajar? Ixi, essa pergunta aí. Tem gente que fala assim, só arruma mala. Só me fala onde que eu arrumo a mala. Então, galera, se vocês gostam de viajar, esse é o casal. Eles resolvem tudo para vocês. E por falar em resolver, conta para nós o nome da empresa. Resolve Visto. Aí, olha que legal. Inclusive, resolveram o nosso, né, Pedro? Resolveram os Eu ia nossos. falar isso agora, A gente né? ficou postergando, gente, vocês não têm ideia. Nós ficamos postergando uns 5 anos para fazer esse visto. Deu mais. Deu mais, Não. né? Tá Deu bom. mais. Não foi com a gente 5 anos, né? Mas Deu mais. de quando vocês começaram com a gente, vocês deram um trabalhinho, né, amor? Deram trabalho. Hã? A gente deu trabalho. Pensa no pessoal, Amiga, vamos eu marcar. preciso fazer amiga. Vamos marcar. gente Não, deu marca, remarca, trabalho. marca. Nós somos nessa brincadeira, né, André? Acho que desde 2018 falando para você, né, André? Sim. Amiga do céu, tem que fazer, Eu porque a tenho gente tem que fazer. Eu viajar. olho pra você, eu lembro que eu tenho que fazer. Eu te vi em conta, tem que fazer. Não é? Vou te chamar. Mas isso é muita E gente. foi uma experiência muito legal, né? Foi. O visto. Então, é isso que hoje você acabou de passar por essa experiência. Hoje, às vezes, o negócio de alguém é muito interessante, é muito lucrativo e, de certa forma, atende ali a expectativa. Só que se você peca no atendimento... Então, eu sempre falo lá dentro da iPromove, olha, a gente pode fazer um produto muito bom, a gente pode fazer com qualidade, mas se eu faço isso com qualidade e o meu atendimento fica precário, a experiência do cliente vai lançar por terra a qualidade do que você faz. E foi algo interessante que eu vi no trabalho que vocês fazem, né? E que é muito do DNA de vocês, né? Aquilo que... Lembra que você falou assim, ó, Taylor, você explicou bem certinho, ó, vai ser desse jeito, você vai vir aqui, a gente vai explicar como você tem que se portar, o que você pode falar, porque às vezes, né, a gente pode falar alguma coisa que traz uma conotação diferente que você acaba, né, não conseguindo visto. E o legal foi toda essa entrevista que vocês fizeram com a gente antes, para a gente poder entender, tá, então o que eu tenho que falar, como eu tenho que me portar. Ó, e uma coisa que eu gostei, né, e fica aí de dica para vocês, né, se alguma assessoria falar assim, então fala alguma coisa que não é verdade, alguma coisa, tentar alguma coisa nesse sentido, olha, é muito interessante, tá? Procura Resolve, que eles não fazem isso, eles falam assim, ó, fale a verdade, leve a documentação, e deu muito certo. Eu gostei bastante, né, que as pessoas costumam falar assim, mas para que eu vou fazer numa empresa e tal? Eu vou lá e tiro o visto. E do nosso lado, no dia da entrevista, a gente estava ali com as meninas esperando e tal, fizemos tudo certinho, do jeito que a gente foi orientada. Só que do nosso lado tinha uma senhora que ela pisou em todos os princípios possíveis da entrevista. Tudo aquilo que vocês tinham falado para nós não fazermos, né? Ela estava fazendo. Ela estava fazendo. Então, assim, foi visível. E aí a gente teve que assistir o visto dela ser negado. Na frente dela, o cara já falou para ela, falou assim, olha, o seu visto vai ser negado, tal. E aí a gente ficou, nossa, e se agora eles estão com essa onda de negar? E até aqui pra nada, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e o visto tá aí, agora só falta viajar, né, Taylor? Viajar. Pois é, né? É a segunda fase, né, amiga? Aí viajar é a outra. E o que eu acho legal é que a Andréia, ela tá aqui em Maringá, de repente, quando você vê, ela tá em Dubai. Daqui a pouco ela tá em outro lugar do planeta Terra. Como que é isso, Andréia? Né? Você ter tua casa ali, você tem teu negócio e viver tudo isso. Eu amo viajar, mas assim, como que eu vou explicar isso para vocês? Ao mesmo tempo, eu gosto da minha rotina, né? Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de atender ali o meu cliente ali no dia a dia. E, tipo assim, você tem que aprender
Eu tive que aprender com tanto de viagem que vem acontecendo, né? Que nem essa última viagem. Eu visitei 7 hotéis. Uau. Né? E as pessoas me vê só viajando, falando, nossa... Nem Eu trabalha. queria pra mim. Deixa eu trabalhar para carregar suas malas e tal. Mas, tipo assim, eu fui para Dubai, fui para Ilhas Maurícios, Roma e Milão. Nesse meio tempo, né? Assim, Ilhas Maurícios, aquele céu, aquele mar maravilhoso. Nossa. E o que eu tive que fazer? Visitar todas as acomodações, todos os passeios, todas as experiências. Assim, é maravilhoso. Mas não é visitar para aproveitar, é visitar para fazer Pra imersão. fazer imersão, Conhecer, para conhecer. para poder falar. Para eu Diferenciar. poder oferecer. E aí eu falo, ó, gente, vocês viram os 4 noites que eu fiquei nas Ilhas Maurícios? Conta quanto tempo, quanto vocês acham, vou perguntar para vocês, quanto tempo vocês acham que eu peguei de piscina e de praia? Ai, 4 dias inteiros eu uma fiquei. meia horinha. Não, pelo menos Nem meio-dia, né? Deu 1h30, mais ou menos. Uau. Imaginei. Caraca. Mas, em compensação, a gente foi fazer experiência, que sempre a gente faz experiência nos spas. Aí a gente tem aquele momento de massagem, Ai, que que é delícia. maravilhoso, que é para eu poder depois oferecer, né, para os Aí, clientes. só assim, né, para posicionar o pessoal, né? Da Resolve Vistos, em 2018, eu adquiri uma agência de viagem, Ele me deu. e aí coloquei Ele a me Andréia, deu. parou de trabalhar comigo. Parou assim, não. Saiu da operação do visto, Só do né? visto. E aí ela também tem uma operação de viagem. Aí eu vou né? contar que para legal. vocês como que foi que eu ganhei essa agência, esse presente. A minha agência é numa esquina e o prédio, porque o Roger também é advogado, então tem outros negócios. Logo vocês vão entender tudo. É muita coisa. E ele me mandou uma foto dessa agência. Ele falou, amor, você ganhou um presente. Ele falou, eu comprei uma agência para você. Como agência de assim? viagem. Nossa, Você achando que era uma presente. viagem, né? Pois é. E assim começou a minha parte 2 de Seu empreendimento. meu empreendimento, né? Que é o meu segundo trabalho, que hoje eu continuo ajudando nos vistos, mas o meu nicho hoje principal são as viagens. Que daí Uau. foi Resolve Travel, aí passou, hoje não é mais Resolve Travel, né? Porque as coisas que eu faço é tudo Resolve, né? Resolve cobrança, resolve condomínios, resolve, né? Que a gente tava Fez falando o das outras conglomerado empresas, né? resolve. E agora é meu vai. nome, porque as pessoas... você conhece a Andréa Marrano? Andréa Marrano, e ficou minha marca. Aí, Uau, agora que legal. hoje é a minha marca. Então, metamorfoses. E olha que legal, gente. O que eu quero dizer tendo esse casal aqui? Você já descobriu que ele é advogado e que em algum momento, né, você entrou nesse universo dos vistos e que até hoje, né, tem desenvolvido muito bem isso. E a Andréia, em algum momento, estava com ele nos vistos e hoje tem um empreendimento de viagens. E ela viaja justamente para o quê? Para viver a experiência Isso, e poder referenciar isso que para os não clientes. existe melhor venda daquilo que você Vivencia, né? Sem dúvida. Então a gente fala com propriedade, entende, né? Você viveu ali a experiência, então é muito melhor. Por isso que eu acabo viajando tanto. E a gente consegue, assim, administrar. Hoje, né, meus filhos também, o André já está casado, a Júlia está na faculdade. É muito mais fácil, né, para administrar tudo isso. Porque eu tenho sempre minha família em primeiro lugar. Então, isso assim, que eu Pesa quis dizer bastante. que acaba pesando, né? Ainda ontem eu estava num encontro de mulheres e que era para comemorar ainda o Dia das Mães, e lá tinha uma dermatologista, uma pediatra e uma empreendedora. E o assunto foi isso, que a mulher, a gente acaba se culpando muito, né? Se você trabalha fora, é que você está trabalhando muito. Se você fica em casa, você não se sente valorizado. É um duelo, né? É um duelo, né? Então, a gente sempre pensando que tudo que a gente faz é pensando nos nossos filhos. Quando, né, quem ainda não tem filho vai saber isso. Sim. Quando tiver, né? Que tudo que a gente faz, que a gente vive, em primeiro lugar, depois de Deus, né, na nossa vida, porque também sem Deus a gente não é absolutamente nada, né? Você pode conquistar o mundo, viajar o que for, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Né? Vazio, né? É um vazio, não adianta. Isso aí Eu tenho uns relacionamentos de pessoas, assim, que são de altíssimo padrão, que eu vendo para pessoas, assim, com um público
bem específico, né? Que é a minha demanda maior. Aham. E assim, gente, a gente vê as coisas, né, no Instagram, a pessoa viajando, comprando isso, aquilo. Se não tem Deus, é assim, É só uma Vazio, é um fachada. vazio. É É só uma vazio. fachada, porque você passa por um momento difícil, independente das suas possibilidades, né? Então, é isso que eu sempre deixo bem claro, assim, quando me perguntam, né, eu como mulher. A gente tem que dar prioridade, sim, sempre para nossa família, né? Independente se você trabalha fora ou não, você tem como ter uma qualidade de Tempo de qualidade. Tempo de né? qualidade. Conquistar. com, né, como mãe, como esposa, né? Porque, Paty, a gente tem que ser Sim. mãe, esposa, empreendedora, dona de casa, dona de pet, que, né, eu tenho Sim. Tia, né? Então, tia, madrinha, olha, É, uma... são muitos Não, papéis. Muitos e por papéis. isso que eu comprei a agência. É. Entendeu? Sim. Porque Porque ela tava muito. Muito Não, Muito ansiosa, não, né? a gente tinha uma DR, assim, né? DR não, cara, assim, 25 anos de casado, a gente faz mês que vem, né? Ai, que Então, legal. o tempo, né, vai tornando muito mais leve e sincronizado, sintonizado o relacionamento, né? Uhum. Então, mas em 2018, quando eu comprei a agência pra ela trabalhava no visto. E aí eu falava, amor, você é madame, amor. Você pega seu carrão, né? Vai lá pro shopping, né, na loja lá, vai lá, fica um pouquinho, daqui a pouco você vem, pega as crianças na escola, vai pra casa, né? Aí almoça, tem a secretária lá, a empregada, faz o almoço, você almoça, aí você vai, leva pra inglês, pra o quê? Daí você vai lá na empresa de novo, passa lá, tá? Daí você volta. Falei, só que você gasta de gasolina, de roupa, de maquiagem, negócio tudo. Entendeu? Entendeu? Você é madame. Ela, eu trabalho. Não, tudo bem, eu sei que você trabalha lá, mas... Mas você vai ver o que é trabalhar agora. espera, né? Você vai trabalhar. Aí, não, daí ela fala, você trabalha? Não, então tá bom. Aí, ó. A Resolve ampliou. Agora a Resolve tem travel. Você que vai... Você é a CEO, né? Novidade, você que vai- Você vai tocar. Mas, e aí, cara, ela desempenhou sensacionalmente. E assim, Voou, eu né? tenho muitos contatos no mercado do turismo de muitos anos, né? Eu trabalhei em companhia aérea no milênio passado, né? Literalmente, né? O Roger era Cara. da época que emitia a passagem. Bilhete, né? Na mão. Então, Nossa. nossa. Aí tinha um carimbão, assim, um negócio pesadão que você batia. Assim, porque ele tinha que marcar 8 folhas de carbono, né? Então, Nossa. Você pegava assim pra 7 bater uma folhas. marreta, né? Não, e aí pensa num negócio assim, cara. Bruto. Aí, tipo, esse microfone aqui, assim. Pau! E um dia no aeroporto cancelou um voo, cara. Um cara pegou aquele negócio e tacou em mim, bicho. Sério? Aí eu chamei a polícia. Aí chegou lá, o cara era tenente da Marinha lá no Rio de Janeiro. Aí a polícia falou que não podia prender, que tinha que chamar o tiro de guerra. Nossa, cara, cadê a história? Mas é do milênio passado, esse é outro podcast. E uma coisa que não sei se perguntam pra vocês, mas pra gente perguntam muito, como é a relação do casal em si quando a Empreendendo. gente divide um Nossa, já negócio, chegaram a né? perguntar pra mim, assim, mas você tem vida de marido e mulher? Já tive de pessoas me perguntar como que é vocês? Vocês só conseguem falar de trabalho? Como que é? Eu falei, não, gente. A gente fala de filho também. Falo de filho, falo de... Porque assim... Fala das coisas de casa. Fala das coisas de casa, de organização, né? A gente namora, a gente passeia, a gente tem vida normal de casal. Sim. É que o que acontece é o seguinte, no começo do trabalho eu com o Roger, não vou falar para vocês que foi assim, nossa, sempre Mar de perfeito. rosas, né? Não, é mentira se eu falar um negócio desse. Eu tive bastante dificuldade no início, porque o que acontece, o Roger, ele já veio, quando a gente se conheceu, ele já vinha do turismo, ele já sabe muito. Domina, Ele né? usa um sistema hoje que é escasso você encontrar uma pessoa que saiba mexer num sistema de reservas de passagens, que é o Sabre, que ele usa muito.
E então, assim, e como ele sabe demais, ele tem um pouco de dificuldade Bastante, não é pouca, né? É bastante. te Dificuldade. ensinar. A dificuldade é bastante. Ele te ensina e você já tem que aprender. Aham. E aí, se ele me corrigir alguma coisa, muitas vezes eu levava isso para casa. E isso deu bastante conflito no começo. Mas, aos poucos, eu fui ver quem estava errada sou eu. Porque ele sempre fala, amor, eu te corrijo só porque eu quero você melhor, né? Ele fala até hoje, ele só corrige quem ele ama, quem ele gosta. Se ele não tá nem aí, ele não tem o porquê. Eu penso assim também. Eu só chamo na minha sala para dar um feedback quem realmente eu quero ver evoluir. Porque quando você não deseja isso para alguém, você simplesmente deixa, né? deixa ali. Mas isso não é só na empresa, né? Em geral, assim, né? Com amigos. Eu falo assim, ó. Vai um corte aí. Ó, se alguém falar pra você que você tá com um bafo, essa pessoa é seu amigo de verdade. Entendeu? Que tem coragem de falar pra você. Na cara, né? Cara, você tá com bafo. Passa um desodorante, você tá fedendo. Que é pra não deixar você passar vergonha, meu amigo. E normalmente as pessoas criam uma resistência. Falam assim, leva pro pessoal, né? Quem é você pra falar que eu tô com um bafo? Cara, eu só tô preocupado pra você não passar vergonha. Então, falar errado, entendeu? Pra mim comer. Entendeu? Pra nós ir lá. Não tem mais problema falar pra mim comer, não tem mais problema. Mas se você quer impressionar alguém culto, alguém de um nível superior, tudo, e você falar pra mim comer, você não é nem impressionar, você já se desvalorizou. Então, mim não come. Entendeu? Mim não come. Mim é índio. Entendeu? Curumim é uma expressão. Então, assim, falar corretamente, plural, né? O mim, a gente corrige bastante lá. Então, não é porque eu quero corrigir, mas eu só corrijo porque eu me importo, ou se é um funcionário meu que está falando com o meu cliente. Aí eu corrijo, não é porque... às vezes, tenho preocupação zero com a vida dele falar certo lá fora ou não, mas... Enquanto ali tá na empresa ele tem que falar corretamente, né? Mas eu chamo uma pessoa, né, tal, e aí esse tema, né, que eu falei, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais leve, mais suave, mais sincronizado, mais sintonizado. E a Andréia foi aprendendo aqui. E eu também, aprendendo a lidar com isso, né? Tudo também. Aí a gente criou alguns códigos, né, assim... Códigos secretos. Não, conta aí. uns códigos naturais, assim, né? Tipo assim, eu não falo, tá bom, faz o que você quiser. aí ela já... Peraí, me fala de novo, vai. Entendeu? Sim. Eu não vou mais brigar. Ela que se ela quiser... E aí a gente foi amadurecendo, né? Daí o que acontece? Ela para pra pensar. Peraí, se ele falou, faz o que quiser, por que ele desistiu? Entendeu? Porque assim, eu não tô sempre certo, entendeu? Mas eu erro bem pouco. Eu brinco. Eu só tô certo 85% das vezes. Não, e o Os outros pior é que a 15% gente não fala, necessariamente eu tô errado. A maioria das vezes, realmente, ele tinha razão no que ele tinha falado. Mas por quê? Por conta da experiência, né? Não tem como É o mesmo. jeito de falar. A experiência é tudo, na verdade, né? E quer queira ou quer não, essa é a beleza do relacionamento. Às vezes as pessoas, e a gente vem percebendo que muitos casais estão se separando porque não conseguem entender e aprender a lidar com a questão da objeção, a questão de um corrigir o outro, né? E daí, não quero que ninguém... E quando a pessoa... Isso é maturidade, isso é inteligência emocional, não é? Muitas vezes acontece lá, né? Num contexto de reunião, a gente trocando ideias e tal. E aí, as pessoas normalmente trazem muito óbvio. E eu já percebi, assim, que quando você faz uma provocação, mesmo que você não saiba realmente onde vai parar, você precisa provocar. Então, ontem mesmo eu falei para uma líder minha, olha, o papel do líder é provocar situações onde você coloque seu liderado em pensamento. Porque é muito fácil um liderado chegar para você e falar assim, olha, eu estou com um problema. Aconteceu tal coisa. Então, lá a gente já tem um combinado. Você pode me trazer um problema, mas você traz uma sugestão de como solução, você né? vai conduzir daqui para frente. Sim, perfeito. Agora, se você não faz uma provocação para fazer a pessoa
pensar, Você vai ficar resolvendo o Aí problema dos funcionários. você tem né? uma folha gigantesca e você fica sobrecarregado Refém, né? na tomada de decisão, porque você não tem ninguém que tome uma decisão assertiva. Tudo depende de você. E aí, nessas situações, como assim, os nossos negócios não são grandes, assim, de você ter um monte de gente, de equipe e tudo, e acaba caindo. Mas a Andrea tem o negócio do turismo, e como fui eu que coloquei ela, transferi ela, né? Ela fica dividida hoje, ela trabalha bastante no visto, né? Como uma captadora, né? Entendendo? É porque às vezes a pessoa vai procurar É, ela e me não tem procura visto. bastante. Daí Porque eu a acabo- personagem hoje, né, assim, mais famosa é ela. Né? Lá no evento... A famosinha, Onde, né? onde a gente queria tirar foto com ela lá. Que Ai, legal. fofo. Né? Entendeu? Então assim, aí nessa sequência, né, acaba vindo o problema, tá? Ontem mesmo, a gente estava assim, num problema, eu falei, a culpa é sua. Da funcionária lá que fez, a culpa é sua. Como assim, culpa? Eu falei, culpa é sua. Porque você é a responsável. Você passou para ela, você é a responsável. E no final é minha. Porque eu sou o dono do negócio. E tudo que acontece é culpa minha. Eu sabendo ou não, é culpa minha. Entendeu? Se alguém errou, se alguém fez uma coisa errada. Entendeu? E aí eu tava corrigindo a situação, né? Tal. Assim, foi errado, não foi? Tem um monte de desculpa. Eu falei, para de arranjar desculpa. Vamos resolver o problema. Não tem... assim, um dos piores obstáculos para você resolver um problema, Eu queria achar o culpado, né? não assumir a culpa, Mas começa por Primeiro aí, né? passo. não assumir a culpa, não foi ela que errou, não foi a funcionária lá que poderia ter feito melhor. Também não foi errado, assim, ela poderia ter feito melhor, certo? Só que ela falhou de acompanhar mais, tá corrido, ela confiou que a funcionária tinha entendido que era um cliente que precisava atender melhor do que o padrão, entendeu? E aí, vai. Então, não assumir a culpa que eu falhei nisso me dificulta de buscar a solução. A partir do momento que você assume, nossa, cagada, entendeu? Preciso resolver, entendeu? Assume e vai atrás. Então, senão fica, não, mas falou pra ela, não, mas não falou, perdeu tempo. Tem que ver como é que vai resolver. Sim. Então, nessa situação, e aí, tipo, quem vê, pensa, a gente discutindo lá na sala, lá, tá assim, não, você tem culpa, eu tenho culpa. Aí o cara fala assim, nossa, casal aí vive... Não quero nunca mais pensar em empreender com a minha esposa, né? Aí, né? Aí a gente Verdade. o que a gente foi fazer? Aí pegamos, vamos fazer um outro negócio junto. Tá bom, eu tava ajudando ela a fazer umas reservas lá. Tudo. Aí, vamos ver então a reserva do cara do Japão. Pronto, acabou. Passou. Essa foi uma habilidade que a gente conseguiu conquistar também. Ao Porque longo do tempo. eu e o Taylor, eu acho que a iPromove porque nós pensamos totalmente diferente. Totalmente. A gente pensa totalmente diferente Totalmente. um do outro em muitos pontos. Isso soma. Então, assim, aí a gente entra em divergência e a gente analisa. Tá, você pensa assim, eu penso assim. E agora? Como é que nós vamos fazer? Paty, eu fiz uma imersão de negócio em São Francisco, né? 2019. E aí uma coisa que eu aprendi lá nas aulas, lá nos negócios assim, se você ia para um evento, conversar com alguém lá, e se você não tinha uma ideia para compartilhar, para falar da sua ideia, você só ficar ouvindo, a pessoa abandona, vira e sai da roda, entendeu? E aí, uma adaptação que serve nisso aí é assim, por quê? Porque se eu chego numa roda com uma maçã, né? E ela tá comigo, e você tá com uma maçã, e a gente não compartilha, eu vou embora com uma maçã, cheguei. Só que compartilhar ideias, e no caso de vocês, de ter visões diferentes, posições diferentes, o que acontece? Se eu vou lá e troco uma ideia com alguém, converso com o Taylor de negócio, ele vem e fala, eu vou embora com 2 maçãs e ele vai embora com 2 maçãs. Entendeu? Com a dele e com a minha, e eu tô com a minha e com a dele, entendeu? E só que a confiança lá, falar de ideia, de negócio, lá eles falam assim, mas o brasileiro meio assim, né? Fala, cara, ninguém lá tá preocupado, o cara não vai roubar a sua ideia. E se ele for fazer, ele vai te chamar. Se ele for usar a sua ideia, porque você é o cara dessa ideia, tudo, ele não vai perder tempo pensando nisso, mas da onde que ele pensou, como que chegou nisso, tá? Entendeu? Então, né, no negócio de vocês que eu falo que soma. Se vocês têm visões diferentes, posições diferentes,
né? No final do dia, vocês têm 2 posições. É muito raro a gente sair da casinha, assim, né? A gente... Às vezes a gente Muito dorme com o raro. inimigo, né? Mas Acontece. Mas na maioria no das sofá. vezes Já dormi no sofá. algo isolado, né? Tipo Pontual, né? aconteceu. Ele não Mas em concordou. casa, viu? Dormi no sofá, mas em casa. Não queria ver. Não queria ver. E aí, o pessoal já sabe, não, eles vão divergir nisso, mas eles continuam sendo as mesmas pessoas, né? Então, isso hoje eu acho que é o maior desafio, porque eu tenho amigos que ele empreende e ela tem vontade de ajudar, só que ele não quer pôr em xeque o casamento, né? e pelo contrário, E tem né? o contrário também. Pois Tipo, ela já é muito empreendedora Uhum. e ele tem vontade de acompanhá-la, apoiá-la, mas repensa 1000 vezes porque acha que ao fazer isso pode colocar em risco o próprio casamento. E o que soma, por exemplo, né, da Andrea é que emoção pura, né? Sentimental, o delicado, emocional. Um aleite, né? O arranjo de flor, né? Que eu tem flor, não tem flor. Não. Mas na loja, entendeu? Então soma de tudo Sim. os pontos vão somar. E aí assim, o casal, pôr em xeque o casamento, né? Cara, É que o casal tem que ter os mesmos objetivos, Um alinhamento. um né? alinhamento, que senão não dá certo, né? Tipo, se você não comprar a ideia, né, do que vocês fazem, e vice-versa, não dá certo o negócio. mas isso é pra vida, né? Isso é pra vida, A mas gente- do serve casal, pro negócio também, do Com o que André, Sim. com o André a gente sempre falo pros casais assim, né? Cara, né? Um homem e uma mulher casou, tá junto. E aí? Em que direção vai seguir? Quais são, né? Os propósitos, os rumos do casal. Então, se um pensa e age assim, e o outro pensa e age assim, cada um, né? fica assim. Puxa pra um lado, né? Não, fica assim. Fica assim. E aí foi pra onde? Pra lugar nenhum. Nenhum, não sai do lugar. Uhum. Então, tipo assim, não precisa estar 100% convergido, né? Mas, por exemplo, se tá assim, aí puxa um pouco pra cá, aí puxa um pouco pra cá, mas vai andando pra frente. É mais difícil. Então, se tá alinhado Sim. no objetivo, no pensamento, então, um alinhamento nosso. Filhos. A gente tá 100% alinhado nisso. Uau. E assim, eles são lindos, né? Nossa, uma gentileza, né? Uma delicadeza os dois. Eles são E prósperos, né? Porque, igual a gente pega o André, foi lá, seguiu a carreira sua, né? De advocacia. Que nem era muito carreira minha. Eu advoguei, mas eu trabalhei como advogado, mas em negócios meus. Assim, Sim, não né? advogado estabelecido, escritório. Ele, escritório. Focado, ele é né? focadíssimo. A Julinha, né? Fazendo medicina, coisa mais linda, né? Então, Não, e o é lindo de ver. André e a esposa dele, né? Aham. Eles estão repetindo a minha história e do Roger. Ah, que É legal. muito legal. Os dois Porque a história de vocês é linda, fazem gente. tudo junto. A Vitória é advogada, eles trabalham junto. A Vitória fala a mesma coisa, só que o André, ele tem diferente. muito ele ama ensinar, ele tem a paciência, ele entendeu? Igualzinho o Roger. Igualzinho, tem uma super paciência de ensinar. assim. Só a parte de estar certo. E eu vejo os dois passando ali na frente da agência, que eles moram ali na rua de trás da onde a gente mora. O nosso mundo é ali, né? Sim. Do dia a dia ali, a agência, 2 o quadras. escritório, 2 Muito quadras, legal, a gente fica né? ali. E eles são super parceiros em tudo. Estão trabalhando junto, aí é uma graça aí domingo eles cozinham para a semana inteira, faz as marmitinhas deles já para facilitar. legal. A vida. Então, tipo assim, é gostoso de ver, né? Os O nossos que vocês filhos. plantaram, né? Assim, é gostoso. É prazeroso. É prazeroso. Então, é então bem assim, o alinhamento do que a gente faz, né? É sempre pensando em ter bons resultados nos negócios para proporcionar sempre uma vida melhor para os nossos filhos. Uhum. E automaticamente para a gente, é óbvio. Claro. Mas, então, assim, a gente viajou muito com eles de criança. E a questão de, assim, de pensamento. Cara, você não... Esse dinheiro que você gastou de viagem dá para você ter comprado uma casa. Tá bom, cara. Mas,
Meus filhos cresceu, meu filho já tem um filho que casou, e se eu não tivesse viajado com ele desde criança, quando que eu ia curtir ele, viajar? E o que eu ia fazer com essa casa, Eu entendeu? acredito muito nas conexões que são geradas na família quando a gente viaja. Você com a sua filha, isso não tem preço, Não não tem tem. preço. E, assim, o tempo voa e não perdoa, tá? Eu não sei se alguém já falou isso, mas pra mim, eu comecei a falar isso no meu ecossistema, no meu universo aqui. O tempo voa e não perdoa. Não tem tempo. Então, assim, é carpe diem? Não é carpe diem. Mas é um carpe diem com responsabilidade. Tudo. Então, tipo assim, não é viajar, que você falou, foi pra Dubai, tudo. Ó, foi pra Dubai, pra Maldivas, pra Maurício, tudo sozinha, viu? E eu? Pois é. Ele ficou em casa. Ele ficou Quem não mandou ele te dar a empresa, né? Quem mandou o Taylor, exatamente. Não me Ele levou, foi né? pra Sarandi, Marialva, Sabá. Então assim, mas não é pensando, o pessoal tá vendo assim, que você viajou um monte, não, a gente rala, viajou, né? não, mas a gente viajou, dava pra viajar o que dava pra viajar. Então, tipo assim, lógico, 2011 já, tô falando há 14 anos atrás, consegui fazer a primeira viagem internacional, levar meus filhos para os Estados Unidos, né, tal. Então, mas a gente sempre viajou, tinha os acampamentos, né, desbravador, né, Acampamento de carnaval, participava né? bastante, acampamento de carnaval, mas acampamento de desbravador, ia tudo, então a gente foram desbravador. Tal. A gente participava de desbravador. Então a gente na época, tava a gente sempre tava na junto. direção. Com eles, né? Tava lá com eles, tal. E com a molecada e tal. Molecada Molecada em casa. Nossa, muito molecada em casa. muito. Levava a molecada em casa, cara, assim, né? Lá na na chácara, lá, né? Com É muito com gostoso, o campinho de futebol. Então, tipo assim, aí o pessoal fala assim, nossa, né, mas Trabalheira, tem uma né? casa melhor. Não, tem uma casa melhor, morar num condomínio. Eu falei, cara, aqui, cara. Então, Tá lindo, né? então assim, a gente... E aí, pegava o carro e viajava. Vamos pra Foz do Iguaçu, vamos... Aí teve uma viagem, assim, que as crianças nunca esquecem. Elas querem repetir agora. Quer repetir eles agora, falam. né? Não é mais criança, né? Então, Falam isso. a gente... algumas, né? Mas a gente foi e acampou um final de semana numa praia deserta, que é 1h30 de caminhada pra chegar nela. Meu Deus. Sim. Entendeu? Com a barraca, Nas costas. costa, mochila. Entre a Guarda do Imbaú e a Pinheira. Tem uma... chama Vale da Utopia. Aí a gente foi passar o final de semana lá. Barraca, água, comida, tal, carregando. Eu vou contar uma coisa aqui. Conta. Vocês acreditam que apareceu um monte de boi lá do nada e começaram a partir pra cima da gente? Meu O Roger pegou, vazou, foi pra dentro da barraca e me Não, largou. foi pra trás da Foi pra barraca. trás da barraca e me largou. Você e os bois. Olha só. Aí eu corri Que pra marido dentro da barraca. protetor. Que adianta eu entrar na frente do boi e pego os dois. Que pegue só ela, né? Não, Vamos não é que sobreviver. pega. É que é o seguinte, eu falei, eu chamei. Corre pra cá, mano. Corre. Mas não dá pra catar, carregar, né? Entendeu? E tava uma chuva e a gente pegou chuva. E olha que e foi Não. ainda. A gente Foi pegou sofrido. chuva, um cachorro acompanhou a gente o trajeto todo. Cuidando da gente. Cuidando da gente. na Ele ida e saiu, na ele volta. saiu lá da guarda de Imbaú. Você acredita? E foi Ficou com a gente acampado até com lá. a gente. Foi com a gente E lá e ficou lá. a Júlia vira e mexe, ela fala disso e a gente tem que repetir essa viagem com ele. Então- e de motorhome também. A gente fez uma viagem de Isso motorhome foi lá na marcante. Califórnia. Nos Estados Unidos eu lembro dessa Essa viagem, viagem você foi comentou. assim. Muito. Então, Fort Lauderdale, né? não, foi de São Francisco, a gente rodou lá. Vocês foram também com as crianças nesse lugar, não foi? Ou não? Não, a gente viajou bastante. Nossa, muito, né? Pra todo lugar. Então, tipo assim, a gente viagens e proporcionar o melhor ensino, melhor educação para eles. Então, até a Júlia tá fazendo medicina, é particular, tudo. Se ela estudasse mais, ficasse mais 3, 4 anos estudando lá no... Ela passaria? Passaria. Ela, no PAS, ela passou em arquitetura, né? Faltou um pouco para medicina, né? Mas, na pública. Mas a gente está fazendo um sacrifício, um esforço para poder proporcionar particular para ela, porque se ela ficar 3, 4 anos estudando lá... Parada, né? Parada. Quando for computar isso, vai... E aí, olha só. E aí, vamos por 3 anos. Na realidade, a gente fez uma conta de 2 anos. Filha, 2 anos que você entra no mercado de trabalho antes, Nossa. a remuneração que você vai ter nesses 2 anos é o que vai custar a faculdade. É verdade. Entendeu?
Então, Certíssimo. então são 2 anos que você não vai estar trabalhando. Aí sabe o que ela me falou? Ah, papai, mas é você que vai pagar e eu que vou ganhar o dinheiro. Eu falei, mas isso é ser pai. isso é ser pai. O que eu gosto, assim, da família de vocês é a maneira leve como vocês lidaram com eles, né? Sim. Pelo menos a gente que estava de fora, né? Mas Seja nos Apesar de acampamentos lá em empreendedores, Terra né? Rica, que a gente... Porque essa que é a Sim. questão Como que é? aqui. Apesar de serem empreendedores, conseguiram levar isso de uma forma mais leve. Sim. E eu até acredito que nem sempre tudo foi flores, né? Não. Deve ter existido um momento em que você estava viajando, mas outro momento que lá o armário estava vazio. Teve um momento que a gente já levantou já o banco do nosso carro para pegar moeda para Conta isso aí pra gente. Isso aí até dá Isso aí, uma emocionada na gente, que a gente Isso já aí. passou. Eu perdi, nesse meio tempo, logo que eu casei, depois de 6 meses, meu irmão morreu no acidente de carro. Uhum. O Roger teve, para quem não sabe, né? Não sei, vou falar, né? Sim, mas é uma bênção. Mas o Roger tem esclerose múltipla. Quem olha para ele não dá esse diagnóstico Não mesmo. nunca. Né? Então, assim, até os médicos falavam, a esclerose do Roger é benigna. Isso é bênção. Isso é bênção, né? Porque do jeito que ele leva também. Então, assim, a gente tem bastante perrengue, né, Rô? Assim, início do casamento, né? A gente, depois do casamento, ela estava grávida do André. Sim, a gente casou em junho, foi em abril, né? Uhum. Aí, 10 meses depois do casamento, ela estava 5 meses grávida do André. Faleceu o irmão dela. Uhum. E engravidou assim, a gente foi ao médico para fazer exames, né? Tudo, porque ela não tem um ovário. Aí para ver se a gente ia ter que fazer Algum tratamento. desmamação, Aí alguma coisa assim. o médico falou, não, ó, a gente casou em junho, fez os exames em agosto, em setembro voltou lá. Um médico que eu falei que eu não ia mais lá, porque ficava 2 horas esperando para trocar de sala, cada sala, para ele começar a atender. Uau. Aí eu falava, amor, você vai lá, a hora que A você mudar de sala, você me liga. a hora que você mudar da sala, que vai ficar só 1 hora esperando, aí você me chama. Aí ele falou, troca o anticoncepcional. Ela trocou o anticoncepcional, a gente viajou pra praia, ela tava passando mal. Parei de Um tomar. dia que ela pulou, engravidou. E o médico falou que ia ter que parar 3 meses antes, né? Então, isso para mim tem a mão de Deus. Com certeza, certeza. porque o André foi o primeiro neto. Então, ele ajudou muito a suprir, né? Aquela Nunca vai... e assim, né? Mas É, ele e deu tanto problema, ele teve refluxo, ele chorava. Eu não tinha leite. Olha, foi... É porque... Perrengue. Pensa só, né? Que daí quando ele nasceu em agosto... Enfim, tava muito abalada, né? A gravidez com toda muita coisa, aquela né? situação. E aí... Mas você vê, o médico falou, né? Se fosse depender da gente... a gente ia demorar um pouco mais Sim. para pensar em filhos. A gente estava se organizando, terminando de construir nossa casa. Assim. Roger ficou desempregado no início. Nesse inteirinho, né? Faliu Não, a Transbrasil dispensou, Transbrasil do milênio passado, dispensou. trabalharam com a companhia aérea, ela dispensou a gente, estava de casamento marcada, não pagou Não nada. pagou nada, a gente tem escada Uau. lá até hoje do... Aí a gente levou a Tem o escada. quê? O Jeep. Escada do Não, tem o Jeep. Jeep. O Jeep da Júlia. Não sei se você já viu o Jeep da Júlia. A Júlia tem um Jeep. De vez em quando ela tá aqui, ó, que ela vem na casa da amiga dela. Ah, que bonitinha. Ela tem um Jeep Willys 73, que é o que sobrou da companhia aérea, de uns 10, 15 milhões que eles têm que pagar pra gente. Não vai pagar Não nunca vai mais. pagar nunca mais. Então, assim, né? Daí fiquei desempregado. Aí comecei com o visto. Foi aí que eu comecei com o Foi visto. aí que começou a Resolve, então. 2 meses antes de eu casar, não era como resolve visto. Aham, aham. Mas o embrião começou ali. Sim, porque eu trabalhava... Aí eu comecei em junho de 2000, Uhum. né? Casamento em 2 meses, precisando ver o que ia fazer da vida e tal. Comecei a trabalhar com visto. Que um amigo da companhia aérea, que era o representante da companhia aérea em outra cidade, a gente era representante aqui em Maringá, e eles lá em Londrina, e ele também trabalhava com visto. Ele falou, cara, não quer também fazer isso, tal. Aí eu comecei. E aí trabalhei quase 2 anos. Né? Aí eu me formei em Direito, no final de 2001, né? Foi 1 ano e meio. Aí eu comecei o Direito e o Visto, e aí eu vendi a operação do Visto.
Vendi para a empresa que eu tinha tirado todos os clientes dela. Senhor. Eu falei, quer seus clientes de volta? Me paga, né? Mas por causa do atendimento, tá? Olha só que É o atendimento. interessante. Eu peguei 90% do mercado aqui e tal, lá em Market 2000. share assim lá em cima, É. né? Aí vendi para eles, aí fui advogado, trabalhei um tempo. Aí, nisso eu prestei serviço jurídico numa empresa de cobrança de condomínio, aí saí. Passou um tempo, aí eu comecei em 2005. Trabalhei na prefeitura de Maringá. 2005. Várias experiências. Trabalhava na execução fiscal. Em 60 dias eu coloquei R$2 milhões no caixa da prefeitura. Uau. Mais 60 dias eu prendi um fiscal pedindo propina lá, em flagrante, junto com a P2. E mais 60 dias eu pedi exoneração porque... A coisa tava ficando complicada, né? A coisa tava ficando complicada para mim. Porque quando eu coloquei R$2 milhões no caixa da prefeitura, eu era cargo em comissão, né? Uhum. Aí o secretário de Fazenda foi lá na Procuradoria Jurídica e falou por que os outros advogados não faziam isso também. Entendeu? Aí todo mundo ficou né? Porque daí veio cobrança, né? Por que não faz... Igual ele tá fazendo, né? Uhum. Aí já o clima tava ruim. Aí daí, quando a gente prendeu junto com a P2 lá, porque eu falei com o prefeito, né? O prefeito, que é o prefeito agora nosso, o Silvio. Adoro. Aí falei, ó, tem uma situação assim, 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 né? Dá pra pegar, tal. Aí eu falei com o Ministério Público, P2, polícia, tudo, organizamos tudo e prendemos. O funcionário foi exonerado, tudo. E dali surgiu uma investigação que depois exonerou 26 funcionários. 26? Que era um esquema gigante. Uma quadrilha, né? Então, assim... Quer dizer, foram investigados 26, eu não sei se foram exonerados todos 26, tá bom. Mas aí, aí pedi exoneração. Aí eu comecei a trabalhar com Austrália, visto para Austrália. O meu primo veio com uma ideia, tem empregos no mundo e oportunidade de empregos no mundo e dá pra gente trabalhar com selecionar brasileiro para lá. Eu lembro quando tava a alta de pessoas indo para a Austrália. Aí a trabalho. Aí trabalhei de meio de 2005 até final de 2006, levando o pessoal para a Austrália. Mudou a regra lá, passou... e aí, chegou o final de 2006, por um outro motivo, que não vem ao caso falar aqui, eu acabei... Esse motivo é só nos batizadores, gente. O negócio da Austrália acabou sendo liquidado e sem eu receber... Nada, nem o meu investimento, nada. E aí, final de 2006, aí, o que eu fiz? Eu tinha feito investimento, tinha feito compromisso, tinha feito tudo, né, para o negócio. E a empresa tinha recurso, tudo, mas de repente ficou sem recurso. Aí eu montei de volta o visto, aí já como resolve vistos. Que legal. E montei a Resolve Cobrança, que era um negócio que eu tinha know-how, tudo. E os condomínios que eu atendia lá na época queriam que eu atendesse eles, que ficava pedindo, tudo. Eu falei, então tá bom, vou... Já que, né, tô dessa situação, né? Falido de novo, né? Não, falido só essa vez. Foi a primeira, né? Foi só essa vez. Né? Porque a Transbrasil você trabalhava, né? Lá fiquei sem receber. Na Transbrasil você faliu no CPF, né? Então, aí, cara, comecei, final de 2006, aí montei o visto, aí falei pra André, falei, amor, até nessa época, André, antes, quando a gente casou, eu trabalhava no consórcio Araucária. E eu tinha condições naquela época dela não trabalhar. Não, aí nasceu o André, ela trabalhou quando nasceu a Júlia, 2004. O André fez 3 anos a partir. Quando nasceu a Júlia em 2004, eu falei, amor, para de trabalhar, para cuidar das vira crianças. Esposa troféu. Né? E 2004 foi o meu diagnóstico da esclerose múltipla. Uau. Final de 2003, começo de 2004, eu estava parando de andar. Eu perdi os movimentos das pernas. Nossa, e como foi isso, cara? A esclerose múltipla, derrete o cérebro e... Não, sim, mas como foi pra... Ele só fala isso, tá tendo, que derrete o cérebro. Agora vai ter esclerose múltipla. Ok. Então, assim, e aí, assim, quando o médico falou pra mim, né, aí fez exame e tal, demorou, né, porque... 3 anos pra 5 anos. Meu primeiro sintoma foi em 99. Em 99? Só que os médicos... não estudam, lamento. Muitos médicos não estudam. E o médico que me diagnosticou, eu não fui nele
para fazer consulta do problema que eu estava tendo. Eu fui para fazer um exame que o outro neurologista tinha pedido. Olha só. E ele começou a conversar comigo. Por que você vai fazer esse exame? Não sei o quê. E ele que levou para o diagnóstico da esclerose. Vamos fazer ressonância de crânio? Eu tinha um monte de problema, ninguém nunca tinha pedido ressonância de crânio. Ressonância de tudo quanto é lugar. Tá. Bom, quando ele falou para mim, você já viu, por que você vai fazer esse exame? Ele falou assim para mim. Aí, como é que foi? Olha só como é que foi. Ele falou, você já ouviu falar de esclerose múltipla? Eu falei, não. Mas se é um problema de saúde, é uma merda, né? Não, se é um problema de saúde e é múltiplo, é uma merda, né? Múltiplo, pô. Aí, né, numa boa, assim, né? Uhum. Aí ele deu, vai assim, vai pensando assim, né? Levando assim, numa boa, que é melhor. Eu tava parando de andar, meu. Aí, né, eu... Caraca. Liguei. Mexe, né, com a... Então, assim, e aí vai. E foi pra fazer o diagnóstico, aí eu fui pra Londrina, fui em vários outros médicos, aí fui confirmar, né? Pra confirmar, né? Porque da onde que um cara fala um negócio desse? Porque De onde ele tirou parece isso, que né? é o fim do mundo. E é realmente, pra muita gente, é o fim do mundo. Uhum. E aí o médico quase me matou do coração. Lá. Literalmente? Não, literalmente. Se eu fosse cardíaco, eu tinha morrido ali. Se eu tivesse algum indício, eu tinha infartado ali na hora. Sério? Ele falou assim, olhou assim, cara bambambam, né, da esclerose múltipla. Uhum. Pegou, esclerose múltipla mesmo. Ó, não tem cura, tem tratamento, o medicamento custa 5 a 6 mil reais por mês. Se você não puder pagar, o SUS fornece. Uhum. Ó, quanto tempo foi? Depois você conta. Quanto tempo foi? Dos 5, 6 mil reais por mês, se você não puder pagar, o SUS fornece. Nesse meio tempo, eu calculei tudo o que eu tinha de patrimônio, que eu ia conseguir, quanto tempo eu ia conseguir Viver. consumir tudo que eu tinha de patrimônio, de dinheiro, tudo. E que depois, que meus pais não iam deixar faltar para mim, que também Ia consumir o deles. eu calculei quanto Segundos. tempo que ia dar Segundos. e quanto... O que ia ser dos meus filhos? A Andréa estava grávida, da Júlia. Uau. Caraca. Cara, se você não puder pagar, o SUS fornece. Eu calculei tudo isso. O nosso cérebro vai numa Velocidade. dimensão... Sabe que a gente usa 10, 12% do cérebro? 12%. Uhum. Meu cérebro foi lá no pico. 37, meu. Sabe aquele negócio da... Uhum. Processou ali. Aí eu falei pra ele, ó, pro médico, ó, quase morri do coração aqui agora. O que vai ser? Como é que eu vou criar meus filhos? O que vai ser da minha esposa, né? 5, 6 mil reais por mês? Até falar que o SUS fornece? Isso, 5, 6 mil reais por mês. 2004. Em 2004. Nossa. Era muita Era coisa. muito. Entendeu? Então, Era muita coisa. então tipo assim, então, Meu Deus. e aí foi, e eu fui levando sempre numa boa, tudo, até uma coisa que eu falo hoje assim, eu não sou da esclerose, a esclerose é minha. Olha só. Dominou. Ela é minha. Então, a gente passou muitos perrengues, medicamento, ficando de cama, tal. Eu lembro uma vez que nós nos encontramos lá na Unimed, que ele estava internado. Fazendo Você estava bem abatida, lembra disso? Terapia, deve ter sido. Então, aí eu já fiz vários... a última vez que eu precisei internar para tomar um químio, que é para atacar o sistema imunológico, porque é o sistema imunológico que ataca, né? Uhum. Foi em maio de 20. No lockdown, eu fiz uma quimioterapia imunossupressora para derrubar o meu sistema imunológico. Todo mundo Querendo aumentar, né? E até hoje, agora, faz 5 anos, não precisei... de vez em quando tem surto, tem que tomar medicamento, tudo, mas não precisa. Bom, e aí esse foi todo o cenário que, em 2006, né? Tava com Você se deparou. 1 ano e meio de diagnóstico. E vivendo aquela situação, tal. E aí, quebrado, né? Quebrado. Aí, amanheci em janeiro de 2007 devendo, a gente devia 3 vezes o que a gente tinha de patrimônio. O patrimônio era uma Paraty Surf, né? Uma Paraty C Plus, lá, valia 21 mil reais. Aí eu falei, tá. Tinha montado as empresas, né? Pra poder trabalhar, mas... Essa era a realidade, quando começou. Pra poder voltar. Daí a André, eu falei, amor, agora você vai ter que vir trabalhar, né? Acabou a A vida de pai. vida boa. A gente tava uma vida muito boa, porque tava dando muito certo o Sim. negócio.
E a gente vai recomeçar. Então, tipo assim, ó, tudo que a gente tem, tudo que a gente é hoje, a gente casou em 2000, né, tudo, mas a gente recomeçou em janeiro de 2007, né, dezembro de 2006, 2007, e não foi do zero, né, foi do menos 60 e poucos mil, a gente tinha um carro de 21 mil. Uau. Aí fui lá no banco, financiei o carro, fui lá pro meu pai e falei, pai, preciso que você compre o meu carro. Por quê? Então, veja bem, né? Que bom que existe Porque, pais, né? porque, sim, com certeza. Aí falei, que é o que a gente tá falando aqui, o pai para fazer pros filhos. Aí eu falei, porque eu vendi ele pro banco. Ele sabia, né, da situação. Da situação, Falei, porque eu vendi ele pro banco. Preciso vender pro senhor e preciso continuar usando o carro. Que doideira, hein? É a compra E ele mais comprou? otária do Comprou. Aí é parceiro, né? Comprou, mas ele falou, ó, é que eu vou dar um carro pro seu irmão daqui a uns tempos, né, tal, que ele vai fazer 18 anos. Então, daí você vai usando, mas na hora que eu precisar dar pra ele, você já se arrumou. E aí a gente ficou sem o carro, porque chegou a hora de eu passar pro meu irmão o carro, e a gente tinha um golzinho quadradinho daquele 91, 92, 91, 92, isso era 2007. Uhum. Aí, que a gente tinha comprado para usar na empresa lá da Austrália, né? Sim, sim. E aí, André falou que a gente chegou, cara, a levantar o banco do carro de verdade, para procurar a moeda que cai do banco, que é o banco daqueles caidinho assim para trás, assim, e caía mesmo, e tinha. E para comprar pão. Para comer pão com ovo, Porque né? nem tudo ficava, né? Você ficar pedindo, não. É uma coisa que a gente trata muito aqui, né? Porque, assim, para as pessoas que já conhecem um pouco da nossa história, a gente viveu muitas cenas. Vocês contando, a gente vai revivendo, né? Algumas cenas que a gente já viveu. E, sim, existem muitos momentos e até esse último evento que a gente foi, a gente palestrou, eu trouxe isso à tona, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que tudo é muito linear. Que você vai começar a empreender e aí você vai... Não, eu comecei a empreender e daqui para frente vai dar tudo certo. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o fato de que você vai começar a empreender e essa jornada ela pode ser íngreme, ela pode ser escorregadia, ela pode ter ali uma arapuca para você cair, não é verdade? Você pode, nessa jornada, se machucar, né? Você pode perder tudo que você está carregando e aí você tem que recomeçar. Então, o que a gente sempre fala é que, sim, a gente teve que pegar a moeda do chão para comprar salada, a gente viveu 3 meses de cesta básica de uma igreja que era dos nossos vizinhos, nem era nossa. E muitas vezes, quando a gente conta essa história, o pessoal pensa, poxa, é verdade, às vezes eu passo dificuldade, mas porque a nossa família não ficou sabendo que a gente chegou nesse nível, né? Nossos amigos não ficaram sabendo que a gente ficou nesse nível. E aí a gente tem o receio de se mostrar vulnerável. E hoje, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente pensa que, não, é só não se expor, ou é só não falar em público. Não. Ser vulnerável hoje é você reconhecer que dentro da sua jornada pode ser que um dia você se arrebente e que precise de ajuda. Então, muitas vezes a gente, como igreja, né, pensando agora como instituição, sim, a gente não quer se expor ao pedir uma ajuda, né? Ao passo que lá no evento mesmo que a gente teve que levar uma cesta básica, cara, eu não me contive, porque quando eu vi o casal saindo com a menininha pequenininha, que eu olhei a casinha lá, tudo arrumadinha, a casinha, o casal tem o carro, mas estavam passando por um momento muito difícil. Sensível, né? E veio à tona toda a nossa história, porque quem olhava pra gente via uma casa novinha, um carro na garagem, só que não imaginava o que estava por trás daquilo ali. Então, eu sempre incentivo as pessoas, principalmente aqueles que vão empreender, cara, se você se vir num momento de vulnerabilidade, procura a pessoa certa, né? Porque eu chegava sábado à noite, eu lembro de um dia assim, num sábado à noite a gente estava comendo um pão murcho que tinha sobrado com um tangue. Tudo que tinha era um pacotinho de tangue. Nossa.
No sábado à noite. Então, hoje, quando a gente sai para jantar num bom restaurante, que a gente leva nossas filhas, elas escolhem o que elas querem comer e a gente não olha o preço, eu me lembro dessa cena. Porque são momentos assim que nos fortalecem para que a gente tenha essa força que vem lá continuar, né? de dentro para poder... Cara, eu não vou ficar do jeito que eu tô. Agora, acontece da pessoa se entregar? Acontece da pessoa se entregar, né? E não é fácil não se entregar. Não é fácil não se entregar. É verdade. Tem momentos difíceis, assim, que a gente, pra sair da cama, pra levantar, fala, não, A luta. hoje e tal. Então, você falou um negócio, assim, né, de chegar num restaurante, num cardápio. Você acredita que não é um problema, né, mas é uma coisa gostosa de contar. A Júlia, né, amor? Que dificuldade com ela num cardápio dela escolher alguma coisa, porque ela ficava olhando o preço e preocupada e tipo assim, às vezes do que ela queria comer, quisesse comer, era um valor, né? Você vai num lugar melhor, assim, então daí aí ela ficava, vai filha, escolhe Se a o gente que você tá quer. aqui é porque você pra pode. comer. Pode. Que dificuldade que tinha. É uma coisa boa, né? Dela, né? Mas dela de superar isso aí. Superação. Então, pai, essa situação que você falou, a pessoa de não deixar visível, né? Tudo. E quando você vai fazer um negócio, empreender, isso é muito importante que você tenha uma rede de apoio. Então, os pais, família, você falou, a família... Não, eu sempre compartilho com meu pai, com minha mãe, a Andréia, com os pais dela, né, amor? E eles são uma rede de apoio nossa, assim, você tá, é mesmo, pai, preciso de uma grana, né? Os pais dela, assim, tá, pra fazer um negócio e tal. Então, primeira rede de apoio ali. E eu tenho, a Andréia também tem, uma, duas amigas, né, amor? E eu tenho 2 amigos, assim, hoje que a gente senta, compartilha as coisas de negócio, um se ajuda o outro, né, tal. Ah, cara, tava precisando, assim, o cara fala, não, beleza. Aí ele empresta o dinheiro lá pra mim, volta lá o dinheiro, entendeu? Aí eu empresto pra ele e tal. Então, a gente tá em sintonia, compartilhando ideias de negócio, coisas assim, então... É importante você ter uma rede de apoio. Fazer sozinho é Sozinho difícil. é muito complicado. É muito E é difícil. importante essa rede de apoio ser alinhada com os nossos propósitos e pensamentos, né? Sim, senão não dá certo. Porque é uma coisa que eu percebo. Quando você tá mal e começa a se juntar com pessoas que só reclamam, cara, você só vai se afundando. Só. Não é verdade? Sim. Né? Verdade. Então, e isso realmente é aquilo que a gente sempre fala, né? Você escolher as mesas que você quer sentar, porque são essas pessoas que podem te catapultar para você alcançar o sucesso, ter um resultado financeiro maior, ou para te levar para o buraco. Né? Igual você falando desses seus amigos. Cara, isso é fantástico, né? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque são pessoas que você pode contar, porque são pessoas que estão no mesmo nível de maturidade, de pensamento, financeiramente, que vocês estão, né? E isso é muito legal, né? E no nosso caso também, toda vez que a gente conta a nossa história, a gente relembra. Nosso primeiro investidor anjo foi um primo, que emprestou um nome. Nem foi dinheiro, foi um nome, né? Complicado. Às vezes, vale muito mais do que o dinheiro. Depois- Porque você tá o dinheiro aqui, se der algum problema, não chega nada em mim. Eu perdi meu dinheiro, né? O nome explode nele lá. E depois, em outra situação, a gente teve lá um ex-chefe que, como a gente não tinha CNPJ, não tinha como emitir nota, como que ia receber? E aí esse ex-chefe falou, não, deixa que eu emito as notas. Aí, né, depois vocês vão se organizando. Olha só. Depois, em outras fases, vieram outros amigos. Então, eu tenho um caso que eu pedi o cartão de crédito. Falei, não, empresta o cartão de crédito. Vou fazer um E ele curso, emprestou, hein? Vou fazer um curso, vou dividir em 12 vezes. E Isso se aí. eu não pagar, tava ferrado. Mas, enfim. Mas pagou, né? Mas estudei, apliquei. 3 meses depois, esse valor voltou 10 vezes. Então, eu acho que eu terminei de pagar as parcelas. Mas, enfim. Sensacional isso da rede de apoio. Então, às vezes... Tem que ter, né? Tem que ter. E aí, é uma questão assim, por que da rede de apoio, né? Não pode esconder.
às vezes não quer externar, não precisa também Contar pra para gente, todo né? mundo. Não, para todo mundo, Sim. mas Não. nessa rede de Tem apoio. que saber para é quem importante. você conta. Nessa rede quem de você apoio compartilha, né? Então, assim, e aí foi. E aí montei a empresa do visto, voltamos, fomos e foi dando certo. Aí a Andréia veio trabalhar, e várias outras pessoas, amigos, trabalharam, passaram com a gente e vai. Eu continuei no negócio da Austrália, montei outra operação com a Austrália, de vender passagens para o pessoal que estava lá, que eu levar as famílias daí, levar as famílias da Andréia, fazia os processos, né, junto, tinha mais outras pessoas trabalhando, levava as famílias. E a gente vendia as passagens, tal. Eu vendia as passagens. Então, foi uma época muito boa. Ganhei bastante dinheiro, Olha que legal. né, nisso. E em 2012 eu deveria ter parado e eu insisti mais 2 anos. Os 2 anos que eu insisti, 13 e 14, eu fechei com 200 mil de prejuízo. Naqueles 2 anos. Se eu não tivesse continuado, seria só lucro. Então, mas... Porque eu falei, faz negócio que dá certo, não é errado. Lógico, se pegar no montante global, deu lucro. Mas aquele não precisava... Naquele momento, Não Naquele precisava momento, né? ter insistido. Então tem que ter certeza, né, tal. E eu já insisti em muita coisa que não deu certo. Muita não. Algumas. Algumas, mas é menos do que as que deram certo. Uhum. Então, aí foi. E aí, por isso que chegou em 2018, quando eu comprei a agência com o André. Tinha montado um escritório de advocacia gigante lá, um andar inteiro eu no lembro. prédio lá. Foi um negócio Topíssimo, que né? a gente estava voando. O negócio, assim, como sociedade, rompeu por causa de um dos sócios que era o idealizador, e eu fui investidor. Fiquei com o escritório lá, entendeu? Passa, tal. Transformei num cowork. Aí vendi. Aí vendi, entendeu? E vendi muito bem. Vendi pelo dobro do que eu investi, entendeu? Então, mas vai acontecendo. Isso foi em 2017. Em 2018 comprei a agência para André. E tô sempre com o visto. O visto é um negócio que sempre teve. tá Perene, né? Junto. E aí, Eu acho muito legal essa fala sua, porque assim, ó, hoje a gente não para pensar, né? Mas, por exemplo, eu e Taylor, muita gente acha assim, eles fazem muito camiseta, né? Mas, na realidade dos fatos, a gente também tem outros negócios em que a gente investe outro tipo de tempo, né? Então, às vezes, quem é realmente um empreendedor, ele vai visualizar que Oportunidades. nem né? sempre ele precisa estar somente num negócio ou fazendo uma coisa. É lógico que isso que você estiver, você tem que fazer muito bem feito. Para que dê certo e faça pra frente que com os outros. prospere. É que faz quantos Prosperando, anos, né? você pode ter Na mais vida. ideias, né? Outras ideias que vão Sim. se somar àquilo. Então, é interessante isso, porque às vezes o know-how que você adquire dentro de um negócio vai te capacitar para você ser, de repente, sócio de um outro negócio, onde você entra com a expertise, você entra com aconselhamento, você entra com recurso, e a pessoa vai lá fazer acontecer. exatamente. Né? E aí, isso foi o que eu fiz com ela. Foi o que eu fiz com ela. E aí, quando meu filho, achei que ele ia ser médico achei que ele ia ser médico e a Júlia que ia partir para área O direito. do direito, talvez. Se surpreenderam, hein? E aí o André falou que ia ser advogado. Aí por isso que eu investi no projeto do escritório. O colega tinha me chamado, eu tinha desistido. Daí eu falei, cara, eu vou para advocacia. Pelo filho. Entendeu? Eu vou para advocacia, né? Aí trabalhamos quase 2 anos, rompeu, tá? O negócio, para dissolver o negócio era divisão de saldo, entendeu? Não era de contratos, tudo. Não era... Era um negócio que estava dando certo, mas com as pessoas erradas. Poxa. Então, e aí foi. E quando o André falou que queria casar, que já estava num relacionamento mais avançado sério, assim, né? eu dividi uma parte de serviços da Resolvis e criei uma outra empresa, que chama Go World, que é para... eu via na minha nora, assim, que ela tinha tudo. Tinha o pra feeling, isso. né? Ela trabalhava num escritório grande aqui em Maringá, que a mãe dela tem participação lá. A mãe dela não é advogada, mas cuida de uma área tributária lá no escritório. E ela trabalhava lá e ela não gostava. Eu falei, ela fez direito e tudo, mas a área dela não é processo, assim. Então, e aí eu fiz essa leitura e aí chamei eles para conversar e montei a Go World, para ela trabalhar
com processos de vistos mais elaborados, vistos de trabalho, casos complicados junto à imigração, pedidos de perdão, né? Interessante. Vários trabalhos junto à imigração dos Estados Unidos e outros países, tudo. E já pelo know-how que eu tinha da Austrália, né? De visto de trabalho também. Então, aí criamos a Go World, porque dentro da Resolve Vistos eram produtos, seria um produto premium e não vende igual, né? Ela vendendo. E ela é super. E aí eles estão super engajados, o André e a Vitória na Go World, e o André na advocacia voando. Então, e aí nisso vai, né? Aí montei um outro escritório de advocacia que eu vendia, o outro que era grande. Hoje agora é meio andar. Meio andar. Tá só a gente. Né? Tô terminando lá agora a ampliação, a gente fez uma sala e agora tá fazendo a outra. E eu vou, assim, criando negócios e fazendo negócios, a cabeça vai fervendo. Às vezes perde, às vezes ganha, mas... Exatamente. A balança tem que ser positiva. Você tem que fazer mais que dá certo do que dá errado. Exatamente. Não tem como acertar 100%. Não dá. Não dá. Verdade, verdade. E se você não arriscar... Exatamente. E olha só, gente, eu digo que esse bate-papo aqui é muito interessante porque, veja só, eu vou resumir para você. Às vezes você vê um casal que, olha, eles são bonitos, são bem-sucedidos, eles estão aí com um negócio de sucesso, a família vindo atrás. E aí você olha e pensa assim, cara, como é que eu vou chegar nesse ponto? Como é que eu vou fazer assim? Você viu quanta coisa saiu aqui, né, Trina? Nossa vida. Foi doença, foi filho, foi perda de emprego, foi... Falência. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Uma recuperação judicial. Né? Nem sempre essa trajetória do empreendedorismo ela é linear, ela é uma reta, ela é né? sistêmica. Então, porque a depender do momento que você está, é um nível de aprendizado que você vai ter e é algo que você vai levar para um próximo negócio, para uma próxima oportunidade. Então, eu sempre digo, olha, se você tem um obstáculo, às vezes o próprio obstáculo ele é o caminho, né? Sim. O próprio obstáculo é o caminho. Porque você vai encontrar na dificuldade aquilo que você precisava para ir para um próximo nível. Sim. Então, quando eu ouvi vocês contando várias histórias e me lembrei das nossas, a gente percebeu o mesmo agir, principalmente quando a gente trata de propósito, né? Ficou muito claro aqui para nós que o propósito de vocês é fortalecer a família, esse vínculo familiar. Sim. Então, e é uma coisa que eu gosto, porque nesses ambientes em que a gente frequenta de treinamentos, às vezes você encontra com grandes empresários, né? E aí você vê lá faturamentos astronômicos, e você olha e a pessoa está divorciada, ou a pessoa está com uma família toda desestruturada, perdendo os filhos e tal. Então, você olha para isso, cara, até que ponto vale a pena você ser muito bem-sucedido perdendo o que é mais valioso? É a questão de definir o que é bem-sucedido, né? Já falei demais, mas eu preciso falar mais um pouquinho. Ó, tava conversando com um amigo, ele tem negócio, todo, aí ele me falando assim, que ele comprou 2 terrenos num empreendimento um pouquinho mais afastado e está construindo uma área de lazer para ele lá, casa, piscina, tudo, e tem mais um terreno que ele vai fazer, ele fez um para ele, depois ele vai fazer um para alugar, tal, que é para ter uma renda, e ele muito preocupado em deixar, que ele é bem mais velho que a esposa, sim, a esposa tem 45 e ele tem 62. Então, ele está preocupado com essa. E aí, eu falei, irmão, cara, eu também tudo da minha grana eu coloco em 2 terrenos, cara. Eu tenho 2 terrenos que eu coloco tudo minha grana neles, cara. Nossa, e tal. E ele ficou olhando, mas onde que é, tá? Então, assim, tal, né? Daí eu fui insistindo, né? E ele falando, daí eu falei, então, cara, eu gastei não sei quanto lá, eu assim, né, tal, também, tal. Ele, tá, mas que negócio, que terreno que é esse? Eu falei, então, meus filhos. Uau! Aí, a realidade é um pouquinho diferente dele, porque é um casamento mais tardio, é o segundo casamento dele. Tem uma filha de 9 anos, 8, 9 anos agora. Então, e ele preocupado, né, em deixar
quando ele não tiver aqui, a área de lazer lá vai gerar uma renda para ele. Então. Eu falei, então, cara. Aí eu peguei e falei assim, então, eu ainda não tenho nada que me gera uma renda assim, entendeu? É que eu tenho que trabalhar. A gente tem que trabalhar, né, amor? Tem bastante. Bastante. Então, não tem, não, hoje assim, mas vamos dizer assim, a Júlia terminou a faculdade, né? O André a gente não tem mais despesa Sim. com ele. Tô investindo um pouco ainda no escritório, tudo, mas porque eu tô lá também, né? Mas aí a Júlia tá, né, aí daqui 5 anos não tem mais despesa, Júlia e tal. E renda? Você tem que continuar trabalhando? Eu falei, cara, sim. Eu tô com 53 anos, eu vou me preocupar como eu vou viver dos 65 para frente, dos 55, 53, dos 55, ou seja, que eu vou me preocupar, o que eu vou produzir, o que eu vou ter, se eu vou ter uns apartamentos alugados, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou viver, ter essa renda, né? Mas uma coisa que eu não me preocupo é que não vai faltar nada para mim, por quê? Porque a gente está lançando os nossos filhos no mais alto nível possível que a gente consegue, de carreira, de profissão, para eles terem a renda, entendeu? E aí eu falei para ele, então, sabe por quê? Aí eu compro um terreno desse, e aí monto uma área de lazer dessa, tá, vamos dizer que me dá 10, 15 mil por mês, 20 mil por mês os dois, certo? E aí, cara, eu não coloquei os meus filhos nessa posição que eu tô colocando e de maneira alguma dizendo que meu pai e minha mãe estão errados, né? Mas eu fico direto, né? Pedindo apoio do meu pai e da minha mãe, que eles tenham um patrimônio lá para fazer alguma coisa, fazer um investimento, né? Para me emprestar um dinheiro para fazer isso. Quero fazer, eu vou montar mais uma loja. Ô pai, tem uma grana aí, né? Né, mãe, para me ajudar para montar mais uma loja, tal. Fazer isso. Então, tipo assim, meus filhos não vão precisar disso. Entendeu? E aí, se eu tenho os 10 mil não vai resolver. Entendeu? Eles vão ter dinheiro para me ajudar. Aí o cara fala, mas tem filho que não ajuda, pai. Eu falei, então, mas os meus vão ajudar. Você sabe a semente que plantou, né? Exatamente, entendeu? Então, Paty, a vida é essa. Nossa vida é essa. E cada dia a gente tá mais, né, amor, sintonizado, tudo. Cada vez mais as brigas importam menos. Não é que não briga. Se não brigar, tá, alguma coisa tá errada. Deve tá morto. Graça, né? Que não tem discussão, né? Mas cada vez as nossas brigas importam menos. Assim, a gente discute, né? Igual eu falei lá, a gente discute tudo, mas tá. É do trabalho, né? Sim. E aí, que nós vamos jantar? É bem isso. Só o trabalho. Não, é que assim, né? Vamos supor, discutir, tá, que nós vamos comer agora? Entendeu? Passou, né? Passou. Bom, gente, eu acredito que, pelo menos para mim, Taylor, foi muito bom ter passado esse tempo aqui. Fica para mim a lição de quanto é importante, de fato, investir na educação dos filhos, naquilo que eles serão. Muitas vezes eu sei que nossos pais não acertaram em cheio com a gente, mas não é por isso que a gente não pode acertar em cheio com os nossos. Então, e de repente você está aqui assistindo e pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Nem namorado eu tenho ainda, né? Mas calma, tudo vai se acomodar. O mais importante daqui hoje é que você saia sabendo que em todos os momentos, sejam bons ou ruins, se você decide ter como propósito, né, viver o plano de Deus para a sua vida, mesmo que você caia, ele te levanta, ele te sustenta e, mais do que isso, ele coloca pessoas no seu caminho, na sua jornada, que vão te ajudar, vão pegar na tua mão e vão te levar para o lugar que você precisa estar. Talvez hoje você olhe e fale, não estou no lugar que gostaria de estar, mas talvez você esteja passando só por uma ponte. Daqui um pouco mais, você vai encontrar com alguém que vai te levar exatamente para onde você deve estar para viver o propósito que Deus preparou para você. Então, eu gosto de pensar que se todo empreendimento tivesse um propósito de realmente transformar pessoas, né? Porque a começar pela nossa casa, né? A começar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. E aí isso transbordar para outras pessoas, isso transbordar para dentro do negócio, né? E que do negócio transborde para os clientes e dos clientes transformem as famílias deles. Então, lá no nosso contexto, a gente sempre diz, você não está costurando uma camiseta. Você está fazendo algo que vai impactar na transformação de pessoas.
Então, hoje, e eu sei que vocês fazem muito bem isso, eu tenho certeza que esse valor que vocês dão na família, ele transborda para que o trabalho de vocês frutifique no sentido de, olha, sim, invista na sua família, invista no tempo com a sua família, num tempo de qualidade, numa memória afetiva, né? Então, isso é muito importante. E eu também quero dizer, Taylor, que nós vamos contar aqui para a galera onde que eles vão poder encontrar o Roger e a Andrea. É isso aí. Para conhecer um pouquinho mais, né? Melhor vocês, para seguir vocês, conhecer como é o trabalho, como é viver viajando, como é, né? Sim. Então, conta pra gente qual é o perfil de vocês, onde que o pessoal vai poder encontrar. As pessoas me acham muito, me encontram muito no meu Instagram, que é onde eu divulgo bastante meu trabalho. Eu tenho um site, só que meu site está reformulando, ele está em reconstrução. Mas agora, de momento, é no Instagram e no meu WhatsApp, a qualquer hora. Que eu tô sempre... A gente vai deixar aqui no link do vídeo. E qual o seu Instagram? O Meu Instagram da Instagram é Andrea. Andrea Marrano _. Aí, ó. Ai, que Andrea. Sem o I. Andrea. Andrea. Parece um italiano. Andrea. Mas É italiano. Marrano. Italiano. Marrano. Andrea. E O você? pai dela é Andrea. Andrea. Eu sou um cara meio out de Instagram. Preciso melhorar muito isso. Bastante. Eu, né, no meu pessoal, mas tem o Instagram da Resolve Vistos, né? Perfeito. Resolve com V Mudo. mudo, né? Sem o E. Resolve Vistos, fica 2 vezes. Instagram, site, resolvevisto.com.br. Tem o meu, Roger Martin, RH Roger Martin, mas não tem quase não. Vamos melhorar isso, André. Vamos melhorar isso. Mas no meu celular também tá à disposição, depois coloca lá. Que legal. Né? Que bacana. E assim, a Resolve Vistos, né? Hoje ela tem a matriz nossa é em São Paulo, porque toda a operação, os consulados, o maior volume de operação é lá em São Paulo. E a gente tem os escritórios de apoio também em Brasília, Porto Alegre, Rio e Recife. E as lojas, Maringá, Joinville, Caxias e Cuiabá. Que bacana, olha só. Tá vendo, legal. gente? Olha, é o que eu digo, né? Muita gente fala, não, empreender é para poucos. Não, empreender é para quem quer. O primeiro passo é querer, né? Lógico, tem uma longa jornada e você, obviamente, já deve nos seguir no iPromove Academy, né, gente? Para você aprender algumas coisas, algumas nuances, alguns insights, né, Taylor, que a gente deixa ali. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, meu filho, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, para que quando chegam pessoas assim igual vocês, né, eles possam saber assistir para crescer, né? transformar. Né? E mais o que é o ato de você começar. E como você pode começar um negócio? Primeiro vendo os negócios que deram certo. Que as pessoas deram erraram certo, e acertaram, né? Exato. Esse é um bom momento. Isso vai fazer toda a diferença. Taylor, eu não é? quero saber se você trouxe o presentinho do nosso... Eu trouxe um presente para patrocinador. vocês. Olha só. Né? Que, né? Quantos anos de Promove? E promove fazendo 17. 17 Bate aí, anos. Taylor, Bate aí, Patrícia. E promove. Parabéns, E se hein? existe o Pode Ir, é porque nós temos o nosso patrocinador, que é aí promove, né? Presente para vocês. Né? Abre depois, tá bom? Legal. Mas é assim, ó. Deve mostrar pra câmera. É isso aí. Se você ficou triste, né? Assim, chateado, que por exemplo, poxa, eu não ganhei nada, né? O que acontece, Patrícia? Se você não ganhou presente aqui, é porque você precisa usar o cupom É Pode isso aí. Ir no nosso site. Vai lá, pode ir. Pode ir Pode 10. ir no nosso site, pode ir 10. E você vai ter 10% de desconto em todos os produtos do nosso site. Olha, tem coleções novas aí, viu, gente? É isso aí. Gente, foi uma satisfação poder estar com vocês. Foi Espero mesmo. que Foi ótimo. essa história Obrigada. possa motivar outras Sim. pessoas a enxergar que, apesar das dificuldades, apesar da doença, da perda, da falência, quando você se agarra com Deus, Ele te levanta de onde você está. Sim. Né? Com certeza. E Seja assim- literalmente, né? Literalmente. E Literalmente. Hoje eu ando meio que normal, né? Parece normal. Mas funciona. Muitas lesões no cérebro e isso aí é um outro podcast, né? A gente faz um outro Vamos podcast fazer para outro. ajudar as pessoas com esclerose múltipla. Tem bastante gente me procura. Gostei. Ontem meu irmão até me falou que uma pessoa procurou ele para... As pessoas ficam com receio de perguntar, entrar, né? de perguntar, né? Mas tô à disposição.
E do empreender, Paty, importante, gente, para, né, tudo isso que você falou, as pessoas ter uma ideia para empreender, cara, ela vai ter muito mais chance de dar certo se ela tá alinhada com o que você consegue fazer. Não adianta a pessoa, eu vou montar tal coisa. Não tem nada a ver, você nunca fez isso, entendeu? Porque o que tem muito hoje são propostas, ideias, tudo de negócios do amanhecer. E se vende muita ilusão, se vende muita coisa. Então o cara vai comprar uma franquia, o cara vai fazer um negócio... Tem franquia que só vive de vender franquia, não vive do produto. Ela só da taxa de franquia. Então, tem que tomar muito cuidado, alinhar, conversar, trocar ideia com quem já fez, assistir isso aqui, conversa com a sua rede de apoio, seus pais, tu troca uma ideia. E se tiver alguma, não falo com ninguém porque é negativo. Vai falar com essa pessoa que é negativa, mas vai preparado para... Paulo fala, né? Analisar e tudo, retém o que é bom. Sim. Uma pessoa, você trocar uma ideia sobre um negócio com uma pessoa negativa, não é ruim. Porque ela vai te colocar um monte de ponto que às vezes você não tá pensando. Não é para você não fazer, para você superar isso. Aí o seu negócio vai dar certo se você conseguir superar todas as objeções e oposições que essa pessoa negativa colocar para você, entendeu? É um contraponto, né? Exatamente. Então, é isso aí. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado muito, usufruam dessa história e, principalmente, compartilhe com alguém que você acha que vai ser enriquecido com essa experiência. E também, gente, não deixe de seguir a gente lá no Promove Academy e compartilhar os conteúdos com aquela pessoa que você sabe que gostaria ou sonha em empreender, mas que não sabe por onde começar. Tá bom? Isso aí. Gente, um grande beijo. Um beijo no coração e até o próximo podcast. Valeu.